Olá, eu sou a Bárbara Novaes da Biocean e tô aqui hoje para regravar a nossa aula da última quarta-feira, dia 5 de agosto, que foi sobre meditação. Tudo que você precisa saber sobre meditação e provavelmente ninguém nunca te contou. Durante essa aula, que foi ao vivo no YouTube, eu tive alguns percalços, tanto com a internet, quanto a configuração do programa, com o áudio. Enfim, o resumo da ópera é que eu fui reassistir essa aula e vi que ela estava com uma qualidade muito inferior àquela que eu queria te passar. Então, isso comprometeu e muito na qualidade das informações, né? De como que eu passei essas informações para você. E por isso eu achei mais do que justo regravar essa aula. Então, se você assistiu a aula ao vivo e quiser relembrar os conceitos, acho até que é muito válido você assistir esse vídeo aqui, essa aula de novo, para você agora sim absorver tudo com primor. Mas se você não assistiu, fica aí o convite para você assistir toda essa aula sobre tudo que eu sei de meditação e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, é isso. Vamos lá? Bom, a gente vai começar com uma oração. Eu vou fazer os mesmos passos, os mesmos tópicos, as mesmas coisas que eu fiz durante o ao vivo, mas aqui talvez fique um pouquinho mais curto. Lá deu 1h30, aqui talvez dê menos, não sei, porque aqui é mais direto, mais objetivo e tá tendo menos interferência, né? Mas para começarmos, eu vou fazer uma oração inicial, então eu peço que você se sente, né, num lugar tranquilo, num lugar relaxado, onde você possa ficar relaxado, na verdade, num lugar bem calmo e que você não seja perturbado. É muito importante que a gente separe um lugar para estarmos durante esses momentos de aquisição de conhecimento, porque isso interfere muito na nossa concentração, em como nós absorvemos todas essas informações, tá bom? Então a gente vai se conectar nesse momento com a fonte divina criadora, mas para isso eu peço que você feche seus olhos, que você inspire bem fundo e expire, soltando o ar, relaxando. Faça isso mais 2 vezes. E assim você vai relaxando, se conectando consigo mesmo, com o momento presente, elevando seus pensamentos à fonte divina criadora. Pedimos permissão nesse momento para nos conectarmos com a fonte divina criadora de tudo que é, de tudo que existe. Pedimos permissão também para nos conectarmos com as mais altas esferas celestes, com o nosso eu superior, nossos anjos da guarda, nossos guardiões de luz, todos os seres amigos, todos os seres que nos acompanham durante a nossa trajetória e que servem à luz. Pedimos permissão para nos conectarmos a todos eles nesse momento. E pedimos também que seja feita uma esfera de luz ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos iluminando, afastando de nós, do nosso campo, todas e quaisquer interferências internas do nosso próprio ego e externas a nós, e enviando imediatamente para a luz de Deus
que todas as energias em desequilíbrio que possam estar no nosso campo sejam imediatamente enviadas para a luz de Deus e que seja derramado sobre nós o amor divino nesse momento, inundando, preenchendo todo o nosso ser e todas as nossas células. Que nossos centros energéticos e psíquicos sejam equilibrados e harmonizados da melhor e mais elevada maneira para o nosso bem maior. E que assim estejamos prontos para nos conectarmos com a fonte divina de sabedoria e de amor, que é abundante, que está disponível para nós nesse momento. Que possamos abrir os nossos corações para receber aquilo que nos é devido, aquilo que pode nos ajudar no nosso caminho de evolução e que pode também nos ajudar a superar todas as inferioridades do nosso ego. Que assim seja, assim já é. Gratidão. Pode ir abrindo seus olhos, retornando. Feito a oração inicial, agora a gente está preparados para nos conectarmos com essa fonte infinita de sabedoria que vem lá do alto, né? Ou na verdade daqui de dentro de nós mesmos, da nossa pura essência divina, infinita. E eu vou começar te contando um pouquinho sobre quem eu sou, o que é a Biocean, como que eu cheguei até aqui e por que eu tô fazendo essas aulas semanais, tá bom? Mas antes eu queria que você deixasse seu like aqui no vídeo, se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com alguém essa aula que, enfim, você acredita que possa ajudar e muito aquela pessoa. Bom? Então vamos lá, eu sou a Bárbara Novaes, como eu falei, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo e logo quando eu terminei a faculdade eu já entrei no mercado de trabalho, né? Era uma época em que a gente estava tendo muita crise no mercado financeiro, muita instabilidade. Não era fácil arrumar um emprego, né? Ainda mais recém-formados, assim, não era todo mundo que estava conseguindo. Então eu consegui, assim, eu já saí da faculdade direto para esse trabalho, que eu já fazia estágio antes nessa empresa, e eles resolveram me contratar. E assim, foi muito incrível, né? Porque era um grande escritório de arquitetura e com certeza assim, eu estava na posição que muitos almejariam, né, digamos assim. Eu ganhava bem, eu morava sozinha, tava tudo lindo, maravilhoso. Só que, sempre tem, né? Mas eu não estava feliz. Eu não sentia que aquilo era pra mim. E assim, por muito tempo eu lutei comigo mesma, né? Mas como assim? Eu não tô feliz? Eu atingi tudo o que eu gostaria de atingir, mas mesmo assim isso não me trouxe felicidade, né? E a partir daí eu comecei uma busca mais intensa por essa felicidade. Desde bem nova, a espiritualidade sempre foi um ponto de apoio na minha vida. Sempre gostei de estudar, de ler, de buscar saber mais sobre, mas sempre assim por hobby, sabe? E aí chegou nessa época que eu não tava, né, assim, satisfeita, que, sei lá, faltava alguma coisa e a princípio eu achava que era só pelo fato de eu ter me formado, né? E que é natural a gente ficar meio perdido quando um ciclo se encerra, ainda mais um ciclo que no meu caso foi de 5 anos e meio, né? É muita coisa. Então eu fiquei nessa dúvida se realmente era só uma fase, se passaria, ou se
de fato eu tava descontente, na verdade, infeliz com tudo que eu tava vivendo. E nisso eu comecei a fazer aulas de yoga e, consequentemente, de meditação. E aí eu fui vendo que durante essas aulas eu consegui atingir um estado interior muito, muito, muito diferente de tudo que eu já havia experienciado. Era uma paz interior assim muito grande e que simplesmente eu queria levar aquilo para o resto da minha vida, né? Era conflitante assim, como que eu era duas Bárbaras, aquela que na hora ali da prática, na hora de meditar, conseguia ser serena, ser calma, ser feliz. E uma outra Bárbara que, voltando à rotina normal, era agressiva, estressada, se irritava com tudo, com todo mundo. Enfim, não era feliz, né? Genuinamente. Então, eu tinha essa dicotomia, assim, entre uma Bárbara e outra, essa discrepância, e eu não sabia como aproximar as duas. E aquilo começou a me causar certa intriga, né, dentro de mim. Eu ficava intrigada como que eu poderia ser uma Bárbara que eu admirava muito em um momento, mas não conseguia trazê-la para o resto da minha vida, para todos os momentos. E nisso, com todos esses conflitos internos, eu fui levando, né? Fui me aprofundando cada vez mais na parte da meditação, da yoga, das práticas espirituais, porque aquilo era como se fosse um alívio para o meu coração, sabe? E toda vez que eu voltava para minha rotina normal, eu sofria, porque aquela não era eu, ou pelo menos não era quem eu gostaria de ser. Então nisso eu fui cada vez mais fundo nas práticas espirituais, até que chegou um momento em que eu costumo falar, né, que o universo é assim. Se você não toma as atitudes que você sabe, que o seu coração sabe que você precisa tomar, o universo ele vai te fazer um grande favor, que é dar aquele empurrão. Em algum momento da sua vida, em alguma hora, ele vai te empurrar naquela direção. E foi isso que aconteceu. Quando eu vi, eu já estava de volta aqui na casa dos meus pais, no interior, meio que recomeçando tudo, né? Claro que assim, eu não larguei a arquitetura de todo, porque eu não tive coragem. Eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de decepcionar meus pais, eu tinha medo de não conseguir a minha independência financeira e por aí vai, né? E aí eu pensei, bom, talvez fora daquele ambiente de trabalho eu consiga retomar o prazer pela arquitetura. Só que não. Eu tava muito enganada, assim. Toda vez que eu pegava para fazer um projeto, meu coração doía, sabe? Parecia que tava, sei lá, me jogando na fogueira, sabe? Era uma sensação muito ruim mesmo. Até que eu tomei a coragem, assim, de dar um basta naquilo. Só que até dar esse basta demorou muito tempo, sabe? Mas até lá eu ia fazendo esses projetos e ao mesmo tempo ia estudando, né? E aí eu comecei a estudar astrologia. Na verdade, no início eu tinha muito preconceito contra a astrologia. Eu falava, mas como assim que os astros lá, bilhões de quilômetros de distância, vão me influenciar capaz, né? Eu achava que a astrologia era o horóscopo de jornal, né, de revista. Mas aí eu fui estudando e fui vendo que não. Realmente é algo muito divino. Assim como o tarô, que eu já havia estudado antes, mas que eu nunca tinha nem pensado em atender pessoas através do tarô, porque, enfim, né, não achava que eu levava jeito. Mas foi nessa época aí, meio de transição, que eu comecei a estudar essas coisas mais a fundo e comecei a atender, né? Vai chegando uma pessoa aqui, outra pessoa ali, vai sabendo que você tá fazendo isso ou aquilo, vai te pedindo. Aí eu, no meu caso, eu sou muito
como que eu posso falar assim? Eu costumo não saber dizer muito não para as pessoas, sabe? Que por um lado é bom, outro lado nem é tanto assim, né? Mas nesse caso foi assim, as pessoas iam me pedindo, eu não sabia falar não, aí eu fui atendendo, fui gostando, e nisso, né, até chegar ao ponto que eu realmente resolvi largar a arquitetura e embarcar nessas terapias holísticas. Nisso a BeOcean surgiu, né, como uma vontade minha de levar essa espiritualidade que sempre foi o meu pilar de segurança para mais pessoas, sabe? Por exemplo, o meu namorado, o pilar central da vida dele é a música, né? Para quem não sabe, ele é DJ. Então, a música é como se fosse o Deus dele. No meu caso, sempre foi a espiritualidade, sabe? Ter contato com a espiritualidade sempre foi aquilo que me deu segurança de seguir em frente. É engraçado, né? Então, assim, eu comecei, né, a vir com a ideia da BeOcean junto com uma colega. No início éramos duas e a gente queria levar essa espiritualidade para o coração de mais pessoas. Até que no final de 2018 a gente se separou, eu continuei com a BeOcean, comecei a deixá-la mais minha cara, né? Porque eu tinha muita vergonha de trazer os atendimentos para dentro da BeOcean, né? Eu fazia meio que assim, na surdina, sabe? Vai levando e tal, mas eu tinha muito medo do julgamento, do preconceito das pessoas. Mas aí chegou nesse ponto que eu falei, não, assim, a BeOcean sou eu e essa sou eu. Então eu comecei a trazer isso para dentro da BeOcean. E de 2018 para 2019 eu também comecei a fazer alguns movimentos menores aqui na região, formando grupos de meditação presencial. Eu guiava uma meditação e aí eu comecei a ver que aquilo realmente fazia muito sentido, sabe? Que assim as pessoas, elas iam se transformando cada vez mais a partir do contato com a meditação. E a meditação começou a abrir portas para mim no momento que eu mais tinha incertezas, né? Diante de todo o cenário que eu estava vivendo, a meditação era meu único ponto de segurança, digamos assim. Então eu comecei a investir na meditação. Como eu disse, eu já meditava, né, bem antes, mas comecei a levar isso para as pessoas. E em 2019 eu fui convidada para ser voluntária numa escola municipal aqui da cidade onde eu moro. E comecei a ensinar meditação para as crianças, que foi uma experiência assim maravilhosa. Foi uma delícia assim ter esse contato não só com as crianças, mas também com a meditação de uma forma mais lúdica. E aí, bom, diante de todas essas experiências, né, também começando a gravar áudios que eu envio semanalmente, né, hoje em dia a gente já está quase de número 60, se eu não me engano, mas toda semana eu comecei a gravar um áudio porque eu vi o poder que a meditação tinha sobre as pessoas e como que isso poderia transformar vidas por aí, né? Como de fato tem transformado. Então, essa foi a minha intenção, né? Trazendo a questão da meditação e principalmente esse tema para a nossa primeira aula. E o porquê dessas aulas, né? Eu sinto assim que chegou um momento que eu preciso passar todo o meu conhecimento para frente. Por mais que ele não seja o maior do mundo, eu sei que não é, né? Assim, que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu sinto como se o meu papel aqui fosse ser um canal. E tudo aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou experienciando, vou vivendo, eu preciso passar para frente, para que chegue a cada vez mais pessoas. Então a ideia dessas aulas é justamente isso, começar a passar esse conhecimento para frente, sabe? Parar de deixar ele represado aqui em mim e começar a passar isso para frente para que faça algum sentido para alguém,
Então é isso a ideia. E aí a gente vai ter essas aulas toda quarta-feira, às 19h19. Prometo que já na próxima a internet vai estar melhor, todo o esquema operacional também, e vocês vão ter a entrega, né, dessas aulas da forma que vocês merecem. E é isso. Além disso, eu queria te fazer um convite também, né? Além de te convidar para as aulas, tem um outro convite também. Há cerca de um mês atrás, mais ou menos, eu escrevi um e-book sobre meditação, né, para distribuir para as pessoas. Nós fizemos 1 ano de meditações gratuitas e aí eu resolvi fazer esse e-book para complementar ainda mais todo esse material que já veio sendo distribuído em formato de áudio, né? Então, nesse e-book, que se chama Medite Mais, através de 7 dicas simples, o link está aqui embaixo, você pode se cadastrar também para recebê-lo nesse momento. Você vai encontrar 7 dicas que eu reuni, que eu acho que são assim as mais essenciais para você criar consistência na sua prática de meditação. E essa aula de hoje ela vai complementar muito esse e-book, porque lá você vai ver nua e crua todas essas dicas e vai poder colocá-las em prática. Só que aqui você vai entender qual que é a importância de você fazer isso, né? Não adianta só você fazer, é preciso que você entenda e realmente interiorize tudo isso dentro de você. E além do e-book, você vai receber o acesso a 3 áudios de meditações guiadas que eu gravei especialmente para quem está recebendo esse material. Então você não vai encontrar essa meditação em lugar nenhum, nenhuma dessas 3, né? É exclusivamente para quem fizer o download do e-book, tá bom? Então eu te convido a fazer o download gratuito de todo esse material para você complementar ainda mais a sua prática de meditação. E agora, passando para a segunda fase da nossa aula, né? Para quem não entende, né, ou não sabe disso, não tem como a gente transformar a nossa vida estando em um nível de energia muito baixo, né? Estando meio assim na cadeira, ou assim, ou com a cara assim, né, desanimado, caindo e tal. Não tem como, né? A gente tem que estar animado, porque se a gente coloca o nosso corpo, a nossa linguagem corporal a nosso favor, a nossa energia aumenta e a gente consegue captar mais informações, a gente se mantém mais interessado, o nosso cérebro ele fica mais alerta e mais receptivo a todas as informações que a gente vai receber. Então, para isso, para a gente dar esse up de energia, eu vou propor que a gente faça um pequeno exercício nesse momento. É bem simples, bem rápido, que é o seguinte, é uma respiração. Então, a gente vai fazer essa respiração de forma bem breve, digamos assim, e você pode fazê-la também sempre que você precisar desse up de energia no seu dia a dia, que é o seguinte: a gente vai usar nossos braços, aqui a câmera não vai captar tanto, talvez se eu for um pouquinho mais para trás, mas a gente vai usar nossos braços junto com a respiração. Então a gente vai inspirando, elevar nossos braços com as mãos abertas. Expirando, a gente vai fechar nossas mãos e abaixar nossos braços, como se a gente estivesse puxando alguma coisa lá de cima, tá? Então, inspirando, eleva as mãos, expirando, puxa as mãos fechadas, tá bom? A gente vai fazer isso aqui 30 vezes, faça comigo porque é muito importante a gente passar por essa etapa para que tudo que eu falar aqui depois não ficar maçante, não ficar estranho, sabe? Para que você se coloque em um estado mais receptivo e realmente interiorize, incorpore
em você, nas suas células, no seu ser, tudo que eu vou falar aqui, tá joia? Então vamos lá? Preparando, faça a sua contagem aí, eu vou fazer a minha aqui, e assim que você terminar, você pode fechar seus olhos, que eu vou fazer um pequeno momento meditativo com você, tá bom? Então vamos lá. Inspirando, preparando e vamos! Fechando seus olhos, respirando fundo. Inspira e na hora de expirar, faça um som meio que relaxante. Inspirando. Se concentre no seu corpo nesse momento. Se concentre na sua respiração. Ouça o que o seu corpo tem a te falar. O seu corpo tem uma história. Ele te conta uma história toda vez que você se silencia para ouvi-lo. Então, nesse momento, se silencie e apenas ouça a história que o seu corpo tem para te contar. Perceba as tensões, perceba as sensações que o seu corpo te traz, perceba todo o relaxamento, perceba a si mesmo nesse momento e relaxe, relaxe. Apenas relaxe. Aos pouquinhos, vá movimentando seus pés, suas mãos, seu pescoço, sua cabeça, se alongando se você sentir. E retornando, abrindo seus olhos. Tá tudo bem por aí? Bom, então agora a gente vai começar a nossa aula propriamente dita. Vamos lá? Bom, então a gente vai começar falando sobre o que é meditação. Você vai perceber que tudo que eu te falar aqui é muito teórico, é muito mental. E você em algum momento vai precisar transcender isso para que você encontre a verdadeira essência da meditação. Tem um livro, né, que a gente vai fazer a próxima aula, vai ser inteira sobre ele, que é o livro Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho, que eu recomendo fortemente que você leia, que você tenha com você. Se você ficar meio assim de comprar ainda, te convido a assistir a próxima aula, que eu vou trazer um apanhado geral dos pontos mais relevantes desse livro, e que são assim muitos.
e que eu tenho certeza que vão te ajudar. Mas, de qualquer forma, nesse livro, o Osho, que foi um sábio, né, ele fala o seguinte: onde a mente acaba, a meditação começa. E que a meditação, ela é um acontecimento. Você não tem que ir atrás dela, você não tem que correr atrás dela. Ela te acontece. Então, todos os momentos que a gente, né, se propõe a meditar, na verdade, são uma preparação para quando a verdadeira meditação chegar até nós. Então, a gente vai ler coisas, a gente vai fazer meditações, enfim, mas tudo isso muitas vezes vai ficar só no plano da mente. E quando a gente realmente estiver preparado, a meditação vai acontecer conosco. E ela é muito mais do que palavras, ideias, pensamentos, qualquer coisa que a gente possa tentar usar para defini-la, né? Ela é transcendental. Ela é a conexão com a nossa essência divina. Então é indescritível, na verdade, né? Mas ainda assim, eu vou trazer algumas coisas para você aqui hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou falar, né, é na verdade coisas básicas que você provavelmente já sabe, coisas que você pode digitar no Google e você vai encontrar, às vezes até com mais detalhes, mais primor. Mas só pra gente se contextualizar aqui nesse momento, a meditação, ela teve sua origem provavelmente no Oriente, né? Os textos mais antigos que descrevem a prática meditativa são os Vedas hinduístas, né? E que tem sua origem lá na Índia antiga, há mais de 3.000 anos atrás. Então, se você parar para pensar, a meditação ela tem muito mais que 2.000-3.000 anos, né? Isso é o que a gente sabe, né? Mas a gente sabe que nem tudo foi documentado. Então, pode ser que a prática meditativa ela tenha muito mais tempo do que isso, de fato. E o que é a meditação, né? Desde esses primórdios, a meditação ela vem sofrendo alterações, né? A gente sabe que a meditação que a gente tem contato hoje é diferente da meditação daquela época, né? Porque várias coisas mudaram, a nossa mentalidade mudou, a nossa conexão com a espiritualidade, com o divino mudou também, né? Então a gente sabe que existem essas diferenças. Mas o que não mudou? A real finalidade da prática meditativa, que é olhar para dentro de si mesmo. Hoje a meditação é utilizada como remédio para ansiedade, para estresse, para problemas cardiovasculares, para questão de insônia, questão de bem-estar, alegria e por aí vai, né? Mas não denegrindo todos esses benefícios que a prática meditativa é capaz de trazer para qualquer pessoa, eu acredito muito que isso é só como se fosse a pontinha do iceberg. O que a meditação é capaz de fazer por qualquer pessoa vai muito além disso. E a gente, acho que não tá nem perto de descobrir isso ainda, sabe? A meditação, ela é capaz de nos conectar com a gente mesmo. Ela é capaz de nos guiar a olhar para dentro de nós. Essa conexão interior que a meditação é capaz de trazer pra gente. E no fundo, a meditação ela não é só uma ferramenta, ela é um estado do nosso ser, que acredito que muitos de nós nunca experienciou. A meditação é ser. E aí, a gente entende que a meditação é a nossa natureza. Ela não pode ser possuída, ela não pode ser conquistada, ela não pode ser adquirida. Ela é. Assim como nós somos, ela é.
também. A partir disso, né, a gente entende que a meditação nos leva ao silêncio interior, ao nosso verdadeiro estado, à nossa verdadeira consciência. E que tudo à nossa volta são ruídos externos, que são distrações para essa busca desse silêncio interior. E a meditação, então, ela vai trazer essa clareza da nossa mente, né? Ela vai nos ajudar a atingir um estado de clareza e eliminar essas distrações, esses ruídos externos. A gente vai aprender através da meditação a escolher naquilo que a gente quer focar, né? No que realmente a gente quer prestar atenção. E que com certeza não são esses ruídos que a gente está tão acostumados a perceber. A gente entende através da meditação que existem outras fontes, né? E que o silêncio, ele é a fonte mais genuína dentre todas essas. E é nele que a gente quer focar, é nele que a gente quer mergulhar, né? Outra frase do Osho que fala que a mente significa palavras, o ser significa silêncio. E aí a gente vê que realmente nós somos o silêncio. Todas as palavras, todos os ruídos, ele é produzido pela mente. Mas a consciência por trás dessa mente é puro silêncio, é pura vastidão. E a meditação nos propõe a nos conectarmos com essa fonte essencial, fonte primordial, que é esse silêncio. E não com as coisas passageiras que são trazidas pela mente. Porque esse silêncio, ele é duradouro, ele é elementar. Ele é o que existiu sempre e sempre vai existir. Enquanto o resto é temporário, né? O silêncio é atemporal. Então, a meditação nos conecta com isso que é capaz de durar, né? Com o que realmente é duradouro, que é a nossa essência. E além disso, né, existem assim vários tipos de meditação. Estamos aqui falando o que é a meditação brevemente. Existem vários tipos de meditação e você pode escolher aquele que mais se adequa a você. Mas a gente tem, por exemplo, a meditação com mantras, né, que é de origem indiana, budista e por aí vai. E a gente pode até se questionar, poxa, mas então se meditar é silêncio, como que existem meditações que trazem então mantras, né, que a gente fica entoando mantra? Como que a gente vai sequer chegar a um estado meditativo se a gente fica produzindo nós mesmos esses ruídos, né? Na verdade, o que os indianos pensam? Que a mente, né, que é essa casca mais externa que a gente tem junto com o nosso ego, sempre que a gente parar para meditar, ela vai querer interferir. Por quê? Isso na minha visão, na minha leitura, na minha experiência de vida, tá? Pode ser que não seja assim, tá tudo bem. Você filtre e assimile aquilo que seja mais coerente para você, para sua história, tá bom? Mas no meu entendimento, o ego, ele não é bom, ele não é ruim, ele é o que é. Ele é parte da criação. Se ele foi criado, é porque para ele existe uma finalidade, concorda? Então, assim, o ego é ele que nos permite viver uma experiência aqui nesse planeta encarnados como almas. Só que a nossa identificação excessiva com esse ego propõe que a gente se distancie do que é divino aqui dentro, né? E a gente esquece, na verdade, a nossa origem, quem nós somos. Quando a gente entende o papel do ego e para que ele serve e como que nós podemos usá-lo a nosso favor, a gente vive essa experiência terrena, mas sem nos obcecarmos por questões mínimas, né?
por questões bem pontuais. Então a gente entende que tudo é passageiro e que tá tudo bem. Só que o ego, quando ele está exercendo demasiado controle sobre você, ele não permite que você veja as coisas como elas realmente são. Ele te faz se identificar com essa condição física demais, além da conta, né? Imagina, é como se a gente estivesse num cenário em que você tá jogando um joguinho, videogame, né? Quem tá ali jogando o jogo, quem tá ali controlando as manetes, digamos assim, é a consciência. Quem tá ali dentro da tela, vivendo, né, aquele personagem, é o ego. É você separado do todo, né? O que acontece? O todo, ele existe, mas a gente foi se dividindo tanto que chegamos a sermos uma centelha desse todo. E é essa centelha que está aqui hoje, agora, né? Mas quando vem o ego esquece que ele é esse todo. E ele se identifica só com a condição de centelha. Então é como se o ego fizesse com que aquele personagem ali do jogo, ele meio que pensasse que ele tem aquela autonomia ali, que aquela realidade é a realidade dele. Porque ele não consegue enxergar a consciência que na verdade está controlando tudo. A questão é, o ego, ele te permite pensar, te permite sentir, te permite experienciar uma realidade virtual, digamos assim. Mas ele deixa tudo crível, digamos assim, para que você realmente acredite que você está vivendo isso daqui, que isso daqui é real. Que isso daqui que é real. E não a sua consciência. E não a realidade onde a sua consciência está. Porque você às vezes nem lembra dessa realidade, ou nem sabe que ela existe, ou enfim, você está tão identificado com os seus 5 sentidos, com tudo que você enxerga, com tudo que você sente, com tudo que você experiencia, que você sente que isso daqui que é real. Então o ego, ele tem esse papel de trazer essa visão para você, para que você experiencie tudo o que você precisa viver aqui. Porque se você talvez não tivesse isso, você não conseguiria experienciar essa realidade aqui da forma que ela é. E você talvez nem viveria, digamos assim, em prol da evolução da sua alma, né? Talvez você nem enxergasse o que você precisasse evoluir. Então, o ego, ele tem o seu papel. Só que quando a gente deixa esse ego, que é essa super identificação com a realidade, se sobrepor à nossa consciência primordial, essencial, que é essa consciência divina, a gente entra no drama, a gente entra em Maya, né? Como os orientais falam, a gente entra na ilusão da coisa e a gente esquece de onde a gente veio, qual que é a nossa origem. E aí, nisso, sempre que você vai se sentar para meditar, sempre que você se propõe a olhar para dentro, o seu ego, ele vai gritar. Porque ele não quer perder o controle, né? Ele não quer que você se liberte dessa realidade. É como se começasse a piscar uma sirene de alerta, né? Ele não quer isso. E a mente tá a favor, né, desse ego. Então a mente também vai começar a gritar. Ela vai começar a te bombardear com pensamentos e sempre você vai achar que esses pensamentos são quem você é, se você tá super identificado com esse ego.
Você acha que os seus pensamentos são você, que as suas emoções são você, só que não são. Lembre-se que você é a consciência por trás de tudo. E esses pensamentos, essas emoções, essa mente, né? Elas só estão ali te servindo a um propósito, que é o de evoluir, mas você não é elas no final das contas. Então, quando então a gente para nesse momento e tenta silenciar, o ego, ele grita, a nossa mente grita e a gente se identifica super com eles. Só que o que a meditação faz? Qual que é o verdadeiro papel da meditação? É o seguinte, é como se as nossas mãos aqui, ó, fossem os nossos pensamentos. Então, quando a gente está muito identificado com o ego, com os pensamentos, com os sentimentos, é como se a gente visse através dessas lentes. E é como se essas lentes se tornassem nós mesmos, né? Com a prática da meditação, à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a entender que esses pensamentos não somos nós. E a gente vai se distanciando desses pensamentos. E a gente vai começando a enxergar eles aqui. E aí a gente consegue optar por não nos identificarmos com eles. A gente começa a optar por transcender esses pensamentos, porque a gente começa a entender que nós somos a consciência que enxerga esses pensamentos e não os pensamentos em si. É como se os pensamentos fossem só uma alegoria, um adereço, que você pode escolher focar ou não, né? Então é muito lindo isso. A meditação, ela nos ensina a ter esse distanciamento da nossa mente e, consequentemente, não nos deixarmos governar por essa mente. A gente vai começar a pensar de uma forma, a enxergar, na verdade, de uma forma mais abrangente, né? E não nos deixarmos levar pelos pensamentos e pelas emoções. A gente começa a viver da forma que realmente somos, que é essa consciência maior. Então, essa busca pelo silêncio interior nada mais é do que esse contato com a nossa essência divina, com essa consciência por trás dos pensamentos que somos nós, né? É retomarmos a nossa natureza original e aos poucos irmos nos desidentificando dessa condição ilusória, né? Essa condição limitada que estamos nela enquanto encarnados, mas não precisamos permanecer, né? Então é isso. Eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho profundo, um pouquinho vasto ou abstrato demais, mas aos poucos vocês vão entendendo aquilo que eu tô querendo falar e vocês vão realmente entender a real essência da meditação. E que, igual eu falei, todos esses benefícios que hoje são vendidos, né, que a meditação é capaz disso, ou daquilo outro, é só uma pontinha do iceberg. Não que eles não sejam verdade, mas você pode conquistar muito mais através da meditação. Então vamos continuar. Eu estava falando da mente, dos mantras, né? Então os orientais pensam que quando a gente faz essa repetição de mantras, na verdade você está cansando a sua mente. Porque a mente, quando ela começa a gritar, né, para que você não se aprofunde nesse silêncio interior, ela começa a pipocar um tanto de coisa, né, na sua frente, assim, um tanto de pensamento, enfim, cada hora um. Quando você começa a entoar os mantras, você está criando uma repetição exaustiva na sua mente. Você está focando a sua atenção em algo e dali você fica repetindo aquele algo. Vai chegar um momento em que a sua mente vai cansar. Ela simplesmente cansou, porque não está tendo novidade. Então, ela não precisa prestar atenção, né, naquilo ali mais.
porque ela meio que já decorou aquele passo a passo ali, né? Então ela cansa. Quando ela cansa e te libera, ou você dorme, ou você cai nesse silêncio profundo. A ideia da meditação é te guiar para que você caia nesse silêncio profundo, né? E não que você durma. Então, o mantra, ele é esse veículo, né? Essa chave que te leva a um estado de silêncio interior, porque ele vai cansando a sua mente, é como se ele fosse driblando a sua mente, e a partir daí você vai se libertando dela e entrando cada vez mais em conexão com esse silêncio interior. O Osho também, ele fala nesse livro aqui que a gente aprende a focar errado. Muitas vezes, tentando evitar um pensamento, né, a gente só coloca ainda mais o nosso foco nele. A melhor maneira da gente se libertar dos pensamentos não é evitando os pensamentos, é deixando eles fluírem. Só que também é legal a gente praticar o exercício de não focar no pensamento em si, mas sim no silêncio que existe entre um pensamento e outro. Assim como quando você fala uma palavra, entre uma palavra e outra existe um espaço, mesmo que seja com milissegundos. É bacana quando a gente começa a entender que a gente não precisa focar no pensamento, que a gente deve focar nos espaços entre os pensamentos. E esses espaços, cada vez que a gente vai focando mais e mais neles, eles vão ficando maiores, né? Até chegar um momento em que eles são realmente momentos de silêncio interior. Então, assim, ele fala pra gente brincar, de ir à caça desses espaços, né? De prestar atenção nesses espaços. Não é fácil, né? Não é simples, mas que se a gente encara com esse olhar de brincadeira, né? Como se fosse algo lúdico, a gente não se estressa, a gente não se cansa, porque a meditação, ela não tem que ser estressante, sabe? Ela tem que ser prazerosa, pelo contrário. Então, quando você encara como uma brincadeira, você está brincando ali enquanto você medita, então se torna algo prazeroso. Então, brinque de prestar atenção nesses silêncios, sabe? E sempre que você não conseguir, tá tudo bem, tá tudo bem. E você vai treinando cada vez mais, buscar esses silêncios e também alinhar as suas expectativas com a meditação, né? Você vai entendendo que não tem por que ficar frustrado se você acredita que, se você pensa que você não consegue meditar. Tá tudo bem, é um passo depois do outro. Um bebê, ele não aprende a andar do dia para a noite, né? Por mais que aconteça ali em um momento, mas é uma junção de pequenos momentos que ele vai aprendendo uma coisa ali, uma coisa aqui, até chegar o momento que ele consegue se erguer e andar, né? E ainda assim ele cai, e ainda assim ele recomeça, e por aí vai. Então a gente precisa, né, e deve ter essa visão diante da meditação, que a meditação, ela é construída dia a dia, e que nós precisamos ter paciência com a gente mesmo, e principalmente levar tudo isso como uma brincadeira. E por fim, um outro ponto, né, é que existem também tipos de meditações que são guiadas, mas algumas pessoas falam que meditações guiadas não são meditações, que a meditação é esse silêncio, né? E quando você está ouvindo uma meditação guiada, na verdade você está distraindo a sua mente desse silêncio. Eu concordo e discordo. Eu acho que tudo depende da intenção. Se realmente uma meditação te leva a ficar fantasiando sobre coisas e você fica naquele automatismo ali, aí eu realmente acho que elas não são benéficas para você. Agora, se você utiliza a meditação guiada
como uma ferramenta para te ajudar a elevar o seu pensamento, elevar a sua vibração e chegar a um estado, né, mais elevado, eu acho que é válido sim, porque é como se fosse a oração. A oração, né, na verdade, ela não é para Deus, ela é para você, para que você chegue a um nível mais elevado e assim receba as graças que Deus já está te dando, né? Muitas vezes a gente não recebe porque a gente está tão ali em um círculo de más vibrações, baixas vibrações, que aquela graça, aquela luz não consegue nos atingir, né? Então nisso a gente perde. Só que quando a gente ora de coração, a gente está se abrindo e elevando os nossos pensamentos a Deus e permitindo que toda a graça que Ele tem a nos oferecer realmente chegue até nós. Então a mesma coisa é a meditação. Se você utiliza uma meditação guiada para te ajudar a elevar os seus pensamentos, a sua vibração, a transcender a sua condição atual, ela pode e muito te ajudar. Mas tudo o que vai depender de você e da sua intenção, da sua expectativa em relação a ela. Se você fizer só para cumprir tabela, de maneira automática, de fato ela não vai te ajudar. E de fato ela vai mais te atrapalhar do que tudo, né? Mas se a sua intenção realmente é se conectar consigo mesmo naquele momento, ela pode sim te ajudar, tá bom? Então agora eu vou explicar o que não é meditação. Meditação não é ficar plantado igual um saco de batata, né? Igual eu falei, meditação é ser, é o seu estado natural, a sua essência, tudo que remete à sua origem de alma, de espírito mesmo, né? A sua origem espiritual. Então, é tudo menos simplesmente ficar plantado lá, assim, de olhinho fechado e prestando atenção na sua respiração ou no que quer que seja. Meditação como é que eu posso falar? É um estado, né? É muito mais do que um momento, é muito mais do que uma simples ferramenta, é muito mais do que simples técnicas. Meditação é um estado. Meditação, se você olhar, né, pela raiz da palavra, a gente tem medir a nossa ação, ou seja, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Então vai muito além daquele momento em que a gente está olhando para dentro, utilizando a técnica que for. É você entrando em conexão com você mesmo no momento presente. Não existe passado, não existe futuro, só existe o agora, né? E a meditação, ela nos ajuda a entender isso, nos ajuda a nos conectarmos com esse estado de presença do nosso ser. Então, a meditação, ela transcende qualquer ação, na verdade. Ela é o estado de percepção da nossa consciência, do nosso ser mais divino, mais original, digamos assim. A meditação nos ensina a perceber a nossa mente. Quando a gente está muito agitado, a nossa mente ela fica muito agitada. Se você parar para perceber quando você está ansioso, quando você está mexendo demais ou quando você está resolvendo coisas, a sua mente está a 1000 por hora, né? E isso cria esse estado de atenção. Agora, quando você para meditar, quando você simplesmente diminui o ritmo da sua respiração, a sua mente naturalmente também vai se aquietando, né? Então, assim, ficar sentado nessa posição de lótus, né, ou simplesmente sentado numa cadeira, vai te ajudar a ter esse controle sobre os seus pensamentos, né? Assim, vai te ajudar a aquietar a sua mente. É por isso que a gente fica sentados, quietos, imóveis,
para que a gente silencie a nossa mente mais rapidamente. Mas o objetivo final não é esse. O objetivo é que a gente se incorpore nesse estado de consciência maior que a meditação traz até nós e que a gente leve isso para a nossa vida, para o mundo, para todos os momentos, né? O ideal é esse, que a gente medite, ou seja, que a gente preste atenção nas nossas ações a cada instante. Por exemplo, estou aqui gravando esse vídeo para você, que eu fique presente aqui, que eu esteja presente aqui com você nesse momento, sem pensar no barulho que está lá embaixo, no barulho que está lá fora, nas coisas que eu tenho que fazer hoje ainda. Então, isso é meditação, é prestar atenção nesse momento presente. Eu tô aqui com você e tô aqui com você, e você tá aqui comigo também, o inverso, né? Também é verdadeiro. E a partir disso, a gente tá inteiros no momento presente, que é o único lugar, o único espaço-tempo que a gente realmente existe é no momento presente. Então, a gente se conecta novamente com quem nós somos. E isso só é possível, né? Aliás, não é que só é possível, mas uma das formas da gente entender e atingir isso é através da meditação. Então, a meditação vai muito além de simplesmente ficar parado. Meditação, como eu falei e repito, é um estado natural do ser que a gente busca atingir novamente. Além disso, meditação não é não pensar em nada, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia errônea de que meditação é simplesmente não pensar em nada. Pelo contrário, né? Os pensamentos eles vão vir, como eu falei antes. A ideia é você entender que você não é eles e você escolhe transcendê-los. Você deixa de se identificar com eles. Além disso, meditação não é concentração. Concentração nos remete à atenção. Quando você está concentrado em algo, você está tensionado, você está preso, rígido naquele algo ali. A meditação é totalmente o oposto. Meditação é relaxamento, então é desconcentração, né? Quando a gente se desconcentra, a gente entra nesse estado de relaxamento que é a meditação, e é só a partir dele que a gente entra em contato com o silêncio que habita dentro de nós. E outro ponto é que meditação não é prática religiosa, e o mindfulness está aí para comprovar isso, né? O mindfulness é atenção plena. Eu não expliquei isso antes, né? Mas existem vários tipos de meditação. Um deles é o mindfulness, e o mindfulness ele se baseia em técnicas budistas, só que tipo assim, são todas essas técnicas separadas da prática religiosa, porque o criador, digamos assim, do mindfulness, o Jon Kabat-Zinn, ele é um acadêmico, um cientista desse meio, né, mais científico, e para comprovar os benefícios da meditação, né, porque ele já era adepto da meditação budista, então para levar isso para mais pessoas, comprovando os seus benefícios, ele precisou trazer essa roupagem mais neutra, né, para que a ciência e a parte acadêmica aceitasse estudar isso e realmente passar isso para frente. Então ele tirou a parte religiosa, mas em essência é a mesma coisa. Então, para você meditar, você não precisa ser budista, não precisa ser hinduísta, não precisa ser nada além de você mesmo. Então, a meditação ela é completamente isenta de crenças, né? Ela em si, a prática meditativa, ela não precisa de nada além de você mesmo e, enfim, a sua vontade de transcender quaisquer limitações que você possa ter, né?
Bom, e por fim, a gente está chegando na última parte da nossa aula. Espero que você esteja gostando até aqui. Se está gostando, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de compartilhar com mais pessoas no final. Mas enfim, vamos lá. A gente vai agora entrar nos pontos mais importantes para que você crie uma prática consistente. Porque não adianta a gente querer meditar e a gente meditar 1, 2, 3 vezes, uma vez ou outra, ou enfim, né? É preciso ter consistência. Como qualquer coisa na vida, enquanto a gente não tiver consistência, a gente não vai colher esses benefícios. E tudo isso que eu falei de buscar o silêncio interior não vem do dia para a noite, não acontece assim no estalar dos nossos dedos. Isso é com o tempo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter persistência e a gente vai construindo o nosso caminho, né? A gente vai juntando grãozinho por grãozinho até formar uma praia inteira. Assim é a meditação. Então a gente precisa construir esse momento de transcendência através dos pequenos momentos de prática que a gente tiver. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que 21 dias de prática não criam um hábito. Isso é uma mentira difundida aí na internet, enfim. Isso não existe, já foi comprovado que 21 dias não são suficientes para criar hábitos, a não ser que sejam hábitos simples, sabe? Como, por exemplo, sei lá, beber um copo d'água toda noite. Aí eu até acredito que 21 dias, ok, você já criou esse hábito. Mas tem um psicólogo, até pesquisei aqui na internet, que se chama Jeremy Diam. Ele é autor do livro Making Habits, Breaking Habits. E nesse livro ele conta da pesquisa que ele fez, do quanto de tempo que é necessário para realmente criar um hábito consistente na sua vida. E de todas as atividades que ele pesquisou e de todas as circunstâncias, ele chegou na média de 66 dias. Mas isso vai variar de atividade para atividade, de pessoa para pessoa. Então, assim, flutua muito. Pode ser 40 dias, pode ser que seja necessário mais, tipo 90 dias. Enfim, é diferente, né, de pessoa para pessoa e de hábito para hábito. Mas, em média, a pesquisa dele aponta 66 dias. Então, nisso a gente vê que é o triplo, né, daqueles 21 dias, basicamente, que as pessoas falam por aí que é necessário. Não. É preciso muito mais. Então, assim, na verdade, você não tem que ficar preocupado quantos dias você tem que meditar para aquilo virar um hábito para você. Começa e não conta, sabe? Não tem que ficar contando, já tô no meu 10º dia, já tô no meu 30º dia e por aí vai. Não, tipo assim, você quer adquirir esse hábito pro resto da sua vida, eu imagino. Então, por que você vai ficar contando, né? Vai um dia após do outro e se por acaso você falhar um dia, não tem problema. O que importa é o quão rápido você consegue voltar para o seu hábito, para a sua rotina, né? Para o seu planejamento. Quebrar essa rotina não é o problema. O problema, a questão chave é o quão rápido você é capaz de voltar, de retornar e de manter isso daí. Então, outro ponto que é muito importante para que você tenha consistência na sua prática é que você tenha uma motivação, um motivo para a ação, uma motivação forte, suficiente para te fazer quebrar todas as objeções que a sua mente, porventura, e com certeza ela vai criar várias, venha criar e você quebre tudo isso e faça. Porque motivação é muito diferente de ânimo. Para você fazer qualquer coisa, você não precisa estar animado. Você precisa estar motivado
e uma coisa é totalmente diferente da outra. Essa motivação ela tem que ser real, ela tem que ser forte pra você. Não é pra outra pessoa, é pra você. O que é real e forte pra você? O que te motiva a meditar? Talvez você me fale, porque eu tenho muita ansiedade e eu quero acabar com a minha ansiedade. Ótimo! Talvez outra pessoa chegue e fale que é porque ela quer se conectar com Deus. Ótimo também, sabe? Eu hoje, por exemplo, eu digo que a minha real motivação hoje, né, assim, eu amo todos os benefícios que a meditação tem trazido para mim ao longo desses anos. Mas hoje a minha real motivação é passar isso para vocês, é ter experiências para serem passadas. Não adianta eu querer aqui vir e falar para você de meditação se eu não medito, né? Então, a minha motivação é essa, é passar essa minha verdade para você. E para isso eu preciso fazer, eu preciso praticar, né? Então, você tem que encontrar qual é a sua real motivação, a sua motivação forte, mais forte para você meditar. Porque quando essas objeções, essas brincadeiras da sua mente vierem, aflorarem, né, e quiserem te tirar do rumo, tipo, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero meditar, ou hoje eu não tenho tempo, não, hoje não, não sei o que, porque vai existir isso, coloca na sua cabeça, vai existir todas essas objeções. Agora você tem que estar preparado para quebrar todas elas, para falar, dialogar consigo mesmo. Eu tenho tal motivação. E essa motivação que eu tenho, esse resultado que eu quero alcançar, vale muito mais a pena do que esse momento bem passageiro de prazer que eu vou ter em talvez burlar essa prática, né? Então você tem que pensar mesmo na sua motivação. A sua motivação é o motivo que vai te dar gás, vai te dar energia para quebrar qualquer objeção e fazer. Porque a diferença entre pessoas que conseguem das pessoas que não conseguem alguma coisa é a disciplina. Então, você simplesmente tem que fazer. Você não tem que ficar dando trela para sua mente, dando espaço para ela negociar com você. Você não tem que dar ouvidos para ela. Você simplesmente tem que fazer. E aí vem a próxima dica, que é se planejar. Quando você tem algo planejado, quando você pega a sua agenda e tem algo ali, você não fica questionando. Não vou fazer isso agora não. Vou fazer isso amanhã. Se tá planejado, se você se planejou para fazer aquilo de tal hora a tal hora, não tem, né, negociação, você simplesmente pega e faz. Não é assim, talvez com coisas de trabalho ou estudo que você tenha. É a mesma coisa com meditação. Pega uma agenda, coloca lá, se você quer meditar todo dia, coloca lá, tal horário, eu vou tirar 10 minutos e eu vou meditar. E aí você escreve, sempre. E aí, sempre você vai olhar, bater o olho na sua agenda, hora de meditar, você pega, vai lá, medita e volta. É muito mais fácil, não existe negociação, sabe? Eu aprendi isso tem pouco tempo, assim. Eu tinha uma agenda, eu colocava só como se fosse um checklist de coisas para fazer por dia. E simplesmente, algumas coisas chegavam no final do dia eu tinha feito, outras não, passava para o dia seguinte. Quando eu comecei a estabelecer horários determinados para cada atividade, hoje eu faço, 90% das coisas que eu me programo para fazer. Só quando realmente não dá tempo é que eu não faço. Então, não existe negociação quando você se planeja. E o se planejar não é só o momento ali da sua prática. É se planejar tudo que vem antes também,
para que naquele momento que você determinou para praticar a meditação, você esteja pronto para fazer, entende? Então você precisa planejar tudo que vem antes e depois, o que precisa acontecer antes, para que naquela hora ali que você determinou, você realmente esteja livre para meditar. Outro ponto importante é: tire 10 a 15 minutos antes da sua prática para ir desacelerando. Não adianta você estar a 1000 por hora, né? Aí deu a hora da meditação, você tá lá esbaforido, senta na cadeira e vai meditar. Lembra que eu falei que a sua mente, ela agitada, né? Quando você tá agitado, o seu ritmo de respiração tá mais curto, a sua mente ela fica muito mais cheia. Então, para isso, para se preparar para a meditação, para ser mais fácil para você meditar, já começa a desacelerar o seu ritmo de 10 a 15 minutos antes, para que quando chegar na hora da prática, você esteja relaxado, você esteja calmo, você esteja tranquilo e a sua mente já esteja mais serena. Porque senão, aí sim, vai vir aquele tanto de pensamento e vai parecer uma mente desgovernada. Você não vai ter nem para onde correr, né? Digamos assim. Então, isso é muito importante também. Além disso, é importante que você acolha seus desconfortos durante a prática. Nem sempre você vai ter uma prática suave, tranquila, prazerosa e tá tudo bem, né? Nem sempre a gente tem que achar prazer em tudo que a gente faz na vida, apesar de que o nosso cérebro ele fica buscando esse prazer constantemente, mas nem sempre a gente precisa ter esse prazer. O que a gente precisa fazer é acolher os momentos de desconforto. Então, por exemplo, pode ter momentos em que você sinta desejos, né, durante a meditação. Por exemplo, você tá lá quieto, tentando meditar, aí vem aquela fome, né? Aí você pensa, nossa, queria estar comendo tal coisa agora, né? Sei lá, um empadão de frango, queria estar comendo ele agora. Nossa, queria estar tomando sorvete agora. Aí vem coisas que você nem pensa, né? Mas naquele momento ali aparece zilhões para te falar, para trazer esses desejos para você. Então, se acontecer isso, só acolha, né? Tipo assim, tá tudo bem. Daqui a pouco eu posso fazer isso, mas agora eu tô meditando. Outro tipo de desconforto é irritação. Por exemplo, você para pra meditar e aí você começa a ouvir barulho aqui, barulho ali, uns barulhos que você nunca tinha percebido, seu corpo começa a ficar esquisito, você começa a ficar com frio ou com calor, aí você começa a ficar irritado. Mesma coisa, acolha isso, entenda? Tudo bem, faz parte do processo, eu não tenho que estar num ambiente, num local 100% perfeito para eu meditar. Isso faz parte do processo também e é aquela coisa, você escolhe para onde direcionar seu foco. Se sua mente fica teimando em focar naquele barulho ali, você pode gentilmente direcioná-la para outro ponto e tá tudo bem, né? Não precisa estar bem 100% do tempo para meditar. Senão a gente nem precisaria meditar, né? Se a gente só meditasse quando tá super bem, né? E é passando por esses desafios, por esses incômodos, por essas irritações que a gente vai aprendendo também a como lidar com a nossa mente. Outro ponto é a sonolência, por exemplo. Quantas pessoas já não me relataram que é só se pegar e sentar para meditar que elas caem no sono? Aí você tem que ficar atento, porque esse sono pode vir realmente de um cansaço, porque, por exemplo, se você meditar à noite, você passou o dia inteiro agitando, trabalhando, fazendo coisas, quando você para, o seu corpo entende que você está descansando, que é o seu momento de descansar. Aí ele vai meio que se desligar, né? Mas você tem que prestar atenção se é isso mesmo, ou se simplesmente não é o seu próprio sistema te boicotando.
Lembra que eu te falei que a mente, o ego, eles não querem que você olhe para dentro, que você evolua, né? Porque senão vai chegar um momento que você não vai precisar deles mais, eles vão ser meio que inúteis, né? E aí eles não querem sentir que estão perdendo o controle. Então eles vão simplesmente desligar o seu sistema. Ó, que engraçado, eu só fico com sono quando eu tô meditando. Então você tem que olhar para isso para ver se realmente é um sono devido a um cansaço ou se é um auto-boicote. E outro ponto, por exemplo, é a inquietação. Sentou para meditar, começou a ter dor aqui, dor ali, não consegue ficar com as pernas cruzadas, descruza, não sei o que, aí fica aquela inquietação, né? Nesses momentos, você tem que acolher também a sua inquietação. Você tem que acolher essas dores. É igual eu falei, você não tem que estar bem 100% do tempo para meditar. Você vai perceber essas dores, mas simplesmente depois elas vão desaparecer do seu radar, porque você não focou nelas. Quanto mais você foca, mais elas crescem, isso é fato. E outra questão, por último, são as dúvidas, né? Muitas vezes a gente fica assim, eu não sei se meditar é pra mim, não sei se me ajuda, eu acho que isso não resolve, né? Assim, eu acho que não é pra mim, eu não sei meditar e pronto. E aí você desiste, né? Mas é importante que você tenha persistência, porque não é simples pra ninguém. Não é assim, de uma hora pra outra, que você vai começar a realmente sentir os benefícios da meditação. É como se fosse um terreno que você vai arando, você vai plantando, você vai aguando, aí as mudinhas vão crescendo, aí algumas vão acabar morrendo, outras vão crescendo mais ainda. Quando você vê, depois de um bom tempo, já tá uma hortinha, um jardim bacana ali para você. Mas é com tempo, é preciso paciência, é preciso regar, é preciso dia após dia fazer um pouquinho por você. E quando você menos assustar, você já vai estar mergulhando nesse silêncio interior. Mas entenda que é preciso que você alinhe as suas expectativas, né? Que assim, como o próprio Osho diz, você não tem que correr atrás desse silêncio. Ele simplesmente acontece no momento que ele tem que acontecer. Você só tem que ir preparando todo o terreno para que ele chegue, né? E quando ele chegar, você vai estar preparado para vivenciá-lo. Mas não tem como correr atrás. Então não se frustre se você perceber que não está dando o resultado que você espera. Talvez as suas expectativas que estejam muito altas e é legal você tomar uma dose de realidade, entender o que realmente é capaz de esperar, né? O que a prática é capaz de fazer por você nesse momento e o que você espera dela. Então é bom você alinhar suas expectativas para que você não coloque demais lá em cima e acabe se frustrando e acabe desistindo. Tem uma frase do Osho que fala assim: você não trará a meditação, ela virá até você. Então seja paciente, tenha calma e vá fazendo o seu trabalho que uma hora ela chega. E como eu disse, mude o foco. Você não tem que focar nos pensamentos, nas palavras, foque no silêncio entre eles, mas de uma forma brincalhona, de uma forma lúdica, né? Como se você estivesse caçando um tesouro, você vai tentando perceber esse silêncio no meio dos seus pensamentos. E quando você menos esperar, você vai estar mergulhado nesse silêncio, mas sem qualquer rigidez, sem tentar controlar o processo, apenas liberando, sabe? Apenas deixando a coisa fluir e aproveitando também cada momento dessa, digamos assim, dessa jornada, né? Que é cada uma das meditações. E por fim, né, a última dica que eu dou hoje é que você pode pegar um caderno, uma agenda e relatar cada uma das suas experiências meditativas, pelo menos no início, assim,
Para quê? Para que você comece a perceber a sua evolução. Talvez lá na frente você vai poder voltar nesse caderno, nas suas anotações e perceber o tanto que você evoluiu e você nem tinha percebido. Então é legal para você ir mesmo se documentando e se acompanhando a sua evolução ao longo do tempo, né? E se você não gosta de escrever, se você não é uma pessoa muito da escrita, você pode gravar áudios, né? Tipo assim, hoje eu meditei, tive essa sensação, me senti em paz, ou então foi difícil, tive muito pensamento e tudo mais, e brevemente. E aí, ao longo do tempo, você vai vendo a sua evolução. E não que daqui 5 anos meditando você também não terá dificuldades, né? Porque não é uma coisa linear. Às vezes a gente vai e volta, às vezes, né, dependendo do momento, você não tá bem. Naquele dia você não consegue meditar e tá tudo bem. É uma construção, como eu falei, mas é algo totalmente orgânico, totalmente como o balanço do mar, né? Uma hora vai, uma hora volta, e o importante é o que você aprende durante esse processo. Bom, essas são as dicas que eu resolvi reunir aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante de tudo que eu falei aqui. Espero que seja de grande valor para você e para sua prática. Eu recomendo que você faça a seguinte atividade, a seguinte tarefa. Lembra que eu falei que é importante a gente saber qual é a nossa motivação? Qual é a motivação para a gente fazer algo? Qual é o motivo para a nossa ação? A mesma coisa é com a meditação. Então, para que você tenha uma consistência na sua prática, você precisa ter bem claro essa motivação para que você, toda vez que tentar burlar o seu próprio sistema, você fala, não, mas espera, ela vai me trazer ou vai me levar até isso que eu quero. Então, para descobrir essa motivação, eu vou te passar essa atividade que eu, na verdade, aprendi nesse livro aqui. Lembra que eu falei que eu dei aula para crianças? E esse livro aqui, Quietinho Feito um Sapo, é um livro que traz exercícios de meditação para criança. Mas esse exercício que eu vou te passar não é só para criança e não é só para meditação. Você pode fazer ele com qualquer coisa na sua vida. Que é o seguinte, eles se chamam 5 porquês. Esses porquês são o seguinte: você vai se perguntar, por que eu quero meditar? E você vai responder. Por exemplo, vamos supor que você queira meditar porque você quer ser menos ansioso. Então, a primeira pergunta, por que você quer meditar? Aí a resposta, porque eu quero ser menos ansioso. A segunda pergunta vai ser uma retórica, digamos assim, da resposta anterior. E por que você quer ser menos ansioso? Aí você vai responder. Você vai fazer isso 5 vezes, né? Contando com a primeira pergunta do porquê eu quero meditar. Então vão ser 5 porquês e chegando no último, provavelmente você vai ter o seu real porquê, a sua real motivação. Parece bobo, parece simples, mas eu sugiro que você faça isso com total entrega e que você realmente não passe simplesmente pelas respostas, mas que você investigue a fundo o porquê de cada uma daquelas respostas que você está dando. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do por que eu quero meditar, porque eu quero ser menos ansioso. Por que eu quero ser menos ansioso? E aí você vai pensar profundamente, mas por que eu quero ser menos ansioso? Às vezes vem uma resposta simples, né, rápida, mas se você para pensar um pouquinho, pode vir uma coisa mais profunda. E aí você vai se entendendo e vai entendendo qual é a sua real motivação. Então fica aí a dica para esse exercício. Ele é simples, mas extremamente poderoso e eficaz e vai te ajudar muito a realmente ter consistência na sua prática. E outra dica que eu dou aqui é que você ouça dentro do meu podcast, que se chama Medita On,
que você ouça o episódio de número 48. Você pode encontrá-lo no Spotify, ou então você pode me mandar uma mensagem, deixar aqui nos comentários se você não souber muito para onde ir, né? Eu vou também deixar o link dele aqui no Spotify, mas se você por acaso não tiver o Spotify e não sabe como encontrar, me manda uma mensagem aqui nos comentários falando que você não tem como acessar o Spotify, que você quer ouvir essa meditação e eu dou um jeito de mandar para você, tá bom? Mas é legal você ouvir essa meditação, que ela se chama Corpo e Mente. E ela vai nos conectar com o nosso corpo, com a nossa mente, para que a gente entenda que a gente é algo além, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente também é esse corpo, essa mente, porque a gente está usando eles, né? Então não é negá-los, é integrá-los e transcendê-los também. E é isso! Então, se você gostou, mais uma vez eu te peço que você deixe seu like aqui para que mais pessoas recebam esse vídeo. Também peço para que você se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui para vocês. E que você também envie para as pessoas que você acredita que vão fazer um ótimo uso, que precisam ouvir tudo isso que eu falei aqui. E é isso. Te aguardo na próxima semana, dia 12, se eu não me engano, né, na próxima quarta-feira, às 19h19. E o tema da próxima aula vai ser esse livro aqui, Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho. Então, se você tiver ele, aconselho que você leia, releia, enfim, treleia para nossa aula. Se você não tiver e um dia quiser adquirir, também recomendo muito, porque ele realmente assim abriu a minha mente e me trouxe muitos insights bacanas. Então é isso. Gratidão por estar aqui até agora. Gratidão pela sua audiência, gratidão por todo o seu carinho, por todo o seu amor. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, que seus caminhos se abram e que Deus te abençoe sempre, viu? E até breve!